Daí, galera da Aula Livre, bem-vindo a mais uma correção da prova de matemática do Enem 2019. E te lembro que a ordem de organização das questões é em relação à prova cinza. Então, a prova cinza do Enem Matemática 2019 e a questão de número 139. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades contado em minuto. Então tem um gráfico ali, questão com gráfico é sempre interessante, que tu faça uma análise do gráfico e tente entender o que está acontecendo. Principalmente o que acontece no eixo horizontal, o que acontece no eixo vertical. Então, pensando assim, ó, olhando para o gráfico, no eixo horizontal, a gente chama geralmente X, ali tem o tempo que está sendo marcado de 5 em 5 minutos. Quer dizer, o tempo de duração dessa tal atividade física. E na vertical, tem ali o consumo, né, ou o gasto de quilocalorias em relação à atividade que tu vai desenvolver em relação ao tempo decorrido. Ok, então tem as atividades 1, 2, 3, 4 e 5. E aí pergunta qual dessas atividades proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto. Então ele quer aí um cálculo de razão, ele quer a razão entre quilocalorias e tempo em minutos. Então ele quer a maior razão, o maior gasto. Então logicamente vai fazer o quê? Vai fazer para cada atividade calcular a razão respectiva e vai verificar onde é a maior, onde eu tenho mais quilocalorias por cada unidade de 1 minuto, certo? Então a questão bem simples. E eu vou começar então com a atividade 1, que diz que eu tenho a razão, ele quer a razão entre as quilocalorias, vou colocar aqui um modelo, ó, quilocalorias por minuto. Então, a atividade 1, eu vou usar quilocalorias na tabela na linha vertical ali 20, é a atividade 1. Para quantos minutos? Para 10 minutos. Vou cancelar zeros, aí eu tenho 2 para 1, dá para dizer que são 2 quilocalorias por cada minuto. Então essa atividade, cada 2 minutos que tu fica fazendo a prática, vai gastar 2 quilocalorias, certo? Vou para a atividade número 2. Aí eu procuro no gráfico. No gráfico, a atividade número 2 está gastando ali, ó, 100 quilocalorias na coluna vertical, no eixo vertical, em relação a 15 minutos de atividade. Então a relação é de 100 para 15. Bom, essa divisão aqui não dá exata, mas eu posso simplificar, deixar menor aqui essa relação. E aí eu posso simplificar por 5, e aí eu tenho 20 para 3. Aqui eu fiz uma simplificação por 5. E eu posso até dividir ou não, eu não vou dividir por enquanto. De repente eu não vou precisar desse resultado, aí eu deixo 20 para 3. Então aqui eu tinha 2 para cada 1, aqui eu tenho 20 para cada 3. 20 calorias para cada 3 minutos. Vou para a atividade física número 3. Atividade 3, olhando no gráfico, observa que ela se posiciona num gasto de 120 quilocalorias, num tempo de 20 minutos. Então, eu tenho aí um gasto de 120 quilocalorias para 20 minutos. Faço aqui 120 por 20 dá 6, esse deu redondo, né? Eu tenho um gasto de 6 quilocalorias por minuto. Bom, por enquanto, olha, essa 3 já dá para ver que é maior, bem maior, né, do que a 1. Então a 1 já sei que não é. Depois eu comparo essas duas caso eu precise, caso não apareça uma outra maior. Vou para a atividade número 4. A atividade número 4 é 100 para 25. 100 quilocalorias para 25 minutos. Ou seja,
Eu pratico 25 minutos da atividade e eu gasto 100 quilocalorias. É isso que está acontecendo. E 100 divide por 25 dá exatamente 4. 4 quilocalorias por minuto. Ok. Falta só eu analisar a quinta atividade. A quinta atividade, o tempo de permanência nessa atividade é de 30 minutos e o gasto é de 80 quilocalorias. Então eu tenho na atividade 5, 80 quilocalorias, vou pôr só assim 80, para um tempo de 30. Isso aqui vai dar o mesmo, cancela zeros, é o mesmo que 8 para 3. Então, 8 para 3, 8 quilocalorias para cada 3 minutos de prática. Muito bem. Então, olha só, eu tenho aqui 2, eu tenho aqui 6, por enquanto está ganhando 6, eu tenho aqui 4, por enquanto continua ganhando 6, 6 é maior que 4, maior que 2, então 6 está ganhando. 8 para 3. 8 para 3, eu não preciso dividir tudo, né? Dividir, vai fazer a divisão e tal. Não preciso. Eu já sei que 8 por 3 não chega a dar 3, dá 2, alguma coisa. Então isso aqui eu sei que é 2, tá, mas quanto, senhor? Não precisa. Porque eu já sei que qualquer 2, pouco é menor que 6, ou é menor que 4. Então já está dispensada essa aqui. E aqui eu tenho 20 para 3. Aí eu divido também. Pelo menos a parte inteira. 20 para 3, eu obtenho 6, alguma coisa. Porque 7 vezes 3, 21. Então 20 por 3 dá 6, pouco. Dá 6, alguma coisa. Precisa eu desenvolver? Nem precisa. Porque eu já sei que 6, pouco vai ser o maior de todos os valores obtidos. O máximo que eu tinha era 6, aqui eu consegui 6, pouco. Então fica aí caracterizado que essa atividade aqui é aquela que mais calorias faz gasto, né? Aliás, essa aqui, então essa aqui, 6, pouco. Aqui 6, pouco e lá 6. Então, aquela que mais gasta é 6, pouco, é a atividade número 2 e está na letra B. Ok? Então, a questão aí de razão, né? Razão e proporção, que sempre compara uma quantidade com uma outra, é uma questão muito típica de Enem, né? Ele dá geralmente 5 coisas, ele coloca aí 5 grandezas em relação a outras 5 grandezas. Aí tu faz a comparação, tipo jogador A, jogador B, jogador C, jogador D, jogador E, ou atividade física 1, 2, 3, 4, 5, ou produto A, B, C, D e E. Então ele dá 5 coisas e aí tu calcula as razões nessas 5 coisas e procura ou a razão maior ou a razão menor, depende do que está sendo perguntado no exercício, ok? Então é isso, espero que essa resolução aí contribua. Meu forte abraço e até a próxima resolução.